Olá, mais uma vez nos encontramos aqui. Meu nome é Stefano Fonseca, eu sou advogado do direito digital, eu sou encarregado de proteção de dados pessoais, atuo no setor de tecnologia de informação há mais de 16 anos e um profundo apaixonado pelo tema proteção e privacidade dos dados pessoais. Nesse número de encontros que nós estamos realizando aqui através desses vídeos, a intenção, como sempre, é esclarecer, trocar algumas ideias com vocês, informar a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, das previsões legais que estão dispostas nessa lei e qual a relação que existe na aplicação dessas disposições legais dentro do ambiente das empresas. E, em alguns casos, o quanto isso afeta os titulares de dados. Tá? Então, dentro dessa tônica, nós vamos começar a falar mais uma vez aqui sobre um tema que é um tema muito importante e muito interessante. Nós vamos falar sobre o tema que é a transferência de dados internacionais. Ok? Por que nós estamos abordando esse tema hoje? Pelo seguinte fato. Quando nós falamos de transferência de dados internacionais, nós estamos dizendo que lá no artigo 33 até o 36 da Lei Geral de Proteção de Dados, existe uma previsão para que haja uma série de regras, de normas, de protocolos legais e de procedimentos do ponto de vista tecnológicos, operacionais nas empresas, que devem ser respeitados para que possa haver a tida homologação desse processo de transferência de dados internacionais. Então, na prática, o que você quer dizer, Stefano? Qual que é a mensagem que a gente quer passar? Imagine que você tem uma empresa no Brasil e você tem uma segunda empresa na União Europeia. Ambas, elas têm acordos, contratos, elas têm relacionamento comercial, mercantil, tem que transferir dados. Hoje o mundo é eletrônico, é digital, principalmente nesses últimos meses aí tão desafiadores para a nossa população mundial, em que nós fomos quase que praticamente obrigados, e com a devida justificativa, de acordo com as autoridades estabelecidas, a entrar nesse isolamento social. Por um lado, isso acabou ocasionando, de certa maneira, esse aumento no uso, no acesso, no funcionamento dos meios digitais, que até então eles vêm ganhando aí espaço em todos os anos. E que meio digital nós estamos falando aqui? Nós estamos falando dos tão conhecidos sistemas, por exemplo, os sites de compra. Então você tem, por exemplo, sites de compra, diversos tipos de compra, de produtos, de serviços. Você pode comprar desde as coisas mais básicas para sua casa, até mesmo coisas um pouco mais complexas para você poder montar na sua casa. Então hoje a internet ela abriu aí, conhecimento geral de todos, abriu esse caminho para que nós, consumidores, pudéssemos consumir e numa intensidade maior, principalmente com a pandemia. Então você hoje tem a oportunidade de entrar no site, fazer um pedido e naturalmente aí tem a questão da entrega, enfim. Mas o foco central desse vídeo é dizer que essas relações no mundo digital, elas têm trocas de dados, trocas de informações. Então, você tem empresas aqui no Brasil, tem empresas na União Europeia. Na União Europeia, nós temos um Regulamento Geral de Proteção de Dados, que vai trazer também diversas disposições que orientam as empresas que estão lá a cobrarem de seus parceiros, fornecedores e etc., adequações para que possam se relacionar. Então, essa questão digital de troca de dados, quando a gente fala troca de dados, é uma troca sistêmica na internet. Isso quer dizer, os nossos dados pessoais. Quando você faz uma compra, seus dados são cadastrados no sistema. Esse sistema ele tem um banco de dados. Dentro desse banco de dados ele vai cadastrar o nome do cliente,
o CPF, os dados que são coletados, né, de uma forma geral. Isso tanto em qualquer lugar. E esses bancos de dados muitas vezes são compartilhados com terceiros, né? Abre-se aí um grande debate importantíssimo, né, com a vinda da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a necessidade do consentimento para que esse dado que fique armazenado nesse banco de dados, ele possa atender uma série de expectativas, entre elas o ciclo de vida do dado, né? O momento da coleta desse dado, o momento em que ele fica armazenado, todos os procedimentos de segurança da informação que garantem que ele vai ficar preservado, a tempo que ele vai ficar naquele local, a finalidade daquele armazenamento. Então a gente tem alguns mecanismos que interagem dentro da legislação, tanto a LGPD quanto a GDPR. Isso é comum em ambas, né? Bom, então dentro desse tema da transferência de dados, a gente abre um parênteses para falar sobre o consentimento e algumas questões que estão ligadas a ela, né? Mas o que é muito importante para a gente poder abordar hoje, tá? Eu tenho aqui a legislação impressa e o primeiro ponto é que lá no artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados, ele traz uma previsão legal nos explicando, nos orientando a respeito do tema transferência internacional de dados. E ele diz de forma muito clara: transferência de dados pessoais para países estrangeiros ou organismo internacional do qual o país seja membro. Então, nós estamos falando, mais uma vez, a transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro. Isso quer dizer que o Brasil ele é membro de países localizados na União Europeia e tem empresas que estão lá, que fazem negócio com empresas brasileiras. Então, nesse momento, nós temos configurado, se houver o tratamento de dados pessoais, né, na transferência. O que é o tratamento? Uma empresa daqui manda para lá, que aqui nós estamos falando na tônica da Lei Geral de Proteção de Dados, tá, pessoal? Eu sei que ainda eu falei da GDPR, mas vamos esquecer um pouquinho de GDPR, falar da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente fala de transferência de dados internacionais, Brasil e um país dentro da União Europeia, nesse sentido, haverá necessidade que essa empresa localizada aqui no Brasil, que está transmitindo dados para lá, ela tenha que se adequar. Sim, ela terá que se adequar. Então, não só para lá, mas para outros países, né, que tem também legislações de proteção de dados pessoais importantíssimas nesses tempos atuais, principalmente com a pandemia que a gente está vivendo, onde nesse momento aqui no Brasil a falta da vigência da lei efetiva nos traz uma série de problemas que a gente vai falar aí em vídeos futuros, tá? Então, voltando ao tema aqui, o que acontece, né? Lá no nosso artigo 33, ele diz o seguinte: a transferência de dados, a transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos. Aí eu vou destacar para vocês aqui alguns incisos. Inciso 2, quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento de princípios dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos na lei, na forma D. Aí começa a entrar a questão. O que nós estamos trazendo aqui de mensagem? O controlador, nessa primeira leitura do inciso, ele tem que comprovar garantias de cumprimento aos princípios que são previstos na Lei Geral de Proteção de Dados e que têm o objetivo de cuidar dos direitos titulares. E aí ele vai entrar em questões legais, que são cláusulas contratuais específicas, cláusulas padrões, normas corporativas globais, selos, certificados e condutas. Tudo isso faz parte desse universo. Então a empresa, quando fala assim, eu tenho um relacionamento com uma empresa de fora, aí nós temos que observar o que a lei diz. A lei ela é clara quando ela fala que a transferência internacional de dados, ela traz aqui disposições que ela tem que seguir. E como após a nossa leitura rápida aqui, a gente já detectou que existem alguns incisos, eu não vou ler todos aqui para vocês, mas alguns incisos
que já demonstra para a gente claramente a necessidade da empresa se adequar não só legalmente, ela não pode se adequar só juridicamente, ela vai ter que se adequar também do ponto de vista tecnológico, seguir normas globais, eu diria até as melhores práticas, né? Para quem queira entender um pouco mais o que quer dizer as melhores práticas, nós estamos falando aqui de normas de segurança da informação, normas específicas aplicadas ao meio digital, né? ISO 7001, que é a norma específica de segurança da informação, e dentro dela, para cada particularidade, para cada tipo de negócio do controlador, haverá previsões em normas específicas. Bom, além disso, eu vou destacar também aqui, lá no artigo 34, uma observação interessante, é que ele fala sobre adoção de proteção, de nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional mencionado no inciso 1 do caput 33 dessa lei. Será avaliado pela autoridade nacional que levará em consideração o quê? As normas gerais e setoriais da legislação em vigor do país de destino ou do organismo internacional. A natureza dos dados, a observância a princípios gerais de proteção de dados e direitos titulares previstos na lei, a adoção de medidas de segurança previstas em regulamento. Então, esse artigo aqui especificamente, junto do artigo 33, inciso 1º, está dizendo que não adianta você, controlador, achar que você vai seguir apenas a orientação da Lei Geral de Proteção de Dados assim que ela estiver em vigência, né, definitiva, e que você estará realizando suas operações com tranquilidade, sem nenhum tipo de risco, você estará em compliance digital, né? Eu estou dando um exemplo dos cuidados que é necessário para você. Você terá que atentar também para as regulamentações de países estrangeiros, né? E aqui também traz a natureza dos dados. É um dado sensível? Se for um dado sensível, como é que tem que ser essa transferência desse dado sensível? Quais são os mecanismos? Precisa de um sistema mais robusto, um sistema de computador, com criptografia, enfim. Vão ter dados que são dados anonimizados. A gente vai entender toda essa... A gente não, eu digo... o mercado irá entender como funcionará o seu negócio e essas empresas deverão se adequar na lei, né, com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Outra observação muito importante, aqui nós temos a figura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que é uma autoridade que é prevista em lei e que em breve estará, do ponto de vista administrativo, gerando toda a normatização necessária para colaborar com todas essas disposições legais previstas pelo nosso legislativo. Então, nesse momento, é um momento de atenção para as empresas. Por que eu julgo um momento de atenção para as empresas? Para os controladores ou operadores ou empresas que fazem BPO, né? Empresas que fazem terceirização de serviços de outras empresas, não só aqui no Brasil ou fora do Brasil, não importa. É um momento de atenção porque existem previsões aqui que ainda não estão estabelecidas nesse momento. A autoridade ainda não está no seu exercício pleno, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então tem algumas lacunas aqui e é interessante as empresas terem cuidado e terem cautela no sentido de buscar uma orientação coerente, uma orientação eficiente, adequada a entender como é que funciona as particularidades do seu modelo de negócio, a entender como é que está a mecânica dessa compliance, né? Essas regras conectadas dentro da empresa. Hoje a gente fala compliance digital, né? Principalmente com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é o tema aqui do nosso debate, da transferência de dados internacionais, né? É uma mecânica que aparentemente não é simples. Então, você que é controlador, você que é operador, você terá que ter atenção, terá que ter um apoio, uma orientação
para poder entender onde você está e o que você precisará fazer com base na lei, em regulamentações que vão além da Lei Geral de Proteção de Dados, são regulamentações setoriais e regulamentações das melhores práticas, normas de segurança, por exemplo, né? As ISOs, né? E a partir disso, você terá que trazer a materialidade disso dentro do seu negócio, da sua operação, da sua empresa. Então, nós estamos falando de implantar processos, treinar pessoal, criar medidas, workshops, eventos, ações para difundir esse conhecimento dentro das empresas, ações educativas, né? Ações que possibilitem chegar a quem está lá na ponta, quem está exercendo aquela atividade. Aplicação de princípios como o by default, by design, princípios tão importantes esses que vão incorporar toda a estrutura do negócio, né? E para que o controlador possa buscar o quê? Buscar estar em accountability, né? Que é o que? A contraprestação desse serviço. Essas nomenclaturas um pouco técnicas, para quem não está muito familiarizado, eu sempre vou tentar trazer isso aqui numa linguagem mais simples, né? Mais fácil de entendimento. Quer dizer o seguinte, que não adianta você também iniciar esse processo de organização, de adequação legal, de contratação de novos recursos, etc., e se você não registrar, não evidenciar isso de uma forma coerente, conforme é previsto nas melhores práticas. Então, esses temas são temas que estão mudando a cultura das empresas, a cultura do brasileiro, a cultura do empresário. Estão trazendo aqui uma visão muito importante para toda a sociedade, aqui no Brasil, por exemplo, pois ela tende a cuidar, a proteger o direito fundamental, a privacidade dos dados dos titulares. Nós somos titulares, você é titular, eu sou titular, aquele que trabalha próximo à minha casa é um titular de dados, né? Então, os nossos dados pessoais, eles têm hoje uma sinergia com esse universo digital. E as empresas, para que possam estar em compliance umas com as outras, dentro e fora do Brasil, por exemplo, terão que verificar seus contratos e verificar aqui essas disposições legais, se estão condizentes, se estão aderentes ou se estão em desconformidade àquilo que a lei prevê. Outrora, nós vamos mais uma vez aqui terminar o nosso vídeo. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para todos vocês. A intenção é de colaborar, de possibilitar que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação e possam, de certa maneira, transformar a nossa sociedade, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela está vindo não para engessar as empresas e não para poder ser um custo nas empresas, muito pelo contrário. Ela está aqui para proteger os direitos dos titulares e tornar possível que você, empresário, possa, inclusive, se tornar positivo, adequado no mercado e, de certa maneira, isso aí pode até se tornar um diferencial competitivo da sua empresa, porque essa adequação legal ela vai refletir nesse aspecto. Então, não cabe a nós, a mim aqui enquanto profissional, entrar nesse mérito, mas eu tenho certeza que também será um desdobramento em breve, né? Teremos empresas aí que vão estar atendendo os requisitos legais e empresas que não vão estar atendendo. Então, nós consumidores, nós titulares de dados, vamos realmente começar a ter oportunidade de avaliar. Poxa, eu quero comprar da empresa que está adequada, que ela está atendendo aquilo que a lei pede, que se preocupa com os meus dados pessoais, que não vai vazar meus dados, que não vai gerar uma campanha de marketing para me ligar 9 horas da noite, em qualquer horário indevido, né? Vai violar a minha intimidade, vai saber, por exemplo, a opção orientação religiosa, que é um dado sensível, né? Ou vai ter a minha imagem, ou dados de GPS. Então, dados de orientação, né, de smartphone, GPS em geral. Então, tudo isso aí tende a melhorar para todos nós, tá? Terminamos aqui mais uma vez esse primeiro vídeo, desejando a todos saúde, paz e prosperidade. Dias melhores virão, a pandemia vai passar e as empresas precisam ter atenção à LGPD. Titulares estarão aqui.
Um grande abraço a todos e nos vemos muito em breve. Até já!